Olá a todos, hoje é dia 1º de março de 2021. Hoje o vídeo aqui tem o objetivo aí de levar a conhecimento aí dos ministros do STJ, no Superior Tribunal de Justiça, a nossa mais alta corte infraconstitucional do nosso país, conhecida como a Corte Cidadã, o fato de que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, alguns de seus membros, tem colocado a população contra ao STJ. Por que está acontecendo isso? Porque, segundo alguns magistrados aqui do Rio de Janeiro, tomando decisões favorecendo a concessionária responsável pela prestação do serviço de esgotamento sanitário, no sentido de que ela teria o direito de ofertar e cobrar por todas as 4 etapas do serviço de esgotamento sanitário integral, constituído pelas etapas de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada no meio ambiente, mas ela só teria a obrigação de prestar uma ou 2 das etapas iniciais. Ou seja, em outras palavras, ela teria o direito de cobrar pela etapa de tratamento, mas sem a obrigação de prestar o tratamento. Senhores ministros do STJ, principalmente da segunda turma, que é composta aí pelo presidente, senhor ministro Francisco Falcão, Herman Benjamin, Mauro Campbell, Assuncete Magalhães, Ogden Fernandes. Percebam o seguinte: se a concessionária tiver o direito de ofertar e cobrar por todas as 4 etapas e, ao final, prestar apenas uma, a segurança jurídica dos contratos deixa de existir. Rasgando também aquilo que dispõe o artigo 51, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o fornecedor de produtos e serviços não pode ter a opção de não concluir com o contrato, embora obrigando o consumidor. Mas estaremos criando uma situação, uma realidade, em que a concessionária ela nunca teria o interesse de prestar as demais etapas, uma vez que ela já tem o direito de cobrar e receber, né, por todas elas, bastando que preste apenas uma delas. E com isso, né, como os magistrados aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eles alegam, né, segundo eles, inclusive eles falam, resguardada a minha posição em contrário, eles dizem que são o contrário a esse posicionamento do STJ, mas que eles teriam que se curvar porque estariam, né, diante de uma decisão prolatada em sede de recurso repetitivo. Senhores, se essa decisão é prolatada em sede de recurso repetitivo, ela tem efeito vinculante, senhores ministros. Nesse caso, ela não pode ser utilizada tão somente contra a população aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, da área P5, que vai de Deodoro a Santa Cruz. Ela também tem que ser aplicada em todas as demais regiões, inclusive em todo o território nacional, em casos iguais. Então, senhores ministros, percebam, a CAESB, por exemplo, em Brasília, ela também pode deixar de prestar o tratamento, apesar de cobrar e receber. A SEDAI aqui no restante do território do município do Rio de Janeiro, como Barra da Tijuca, Copacabana, Leme, Leblon, Arpoador, Ipanema, São Conrado, Ilha do Governador, município de Niterói, o caso lá de Vitória e Espírito Santo, onde já há uma cobertura de cerca de 90% de esgoto tratado, essas concessionárias elas podem então simplesmente parar, desligar e abandonar a solicitação de tratamento de esgoto, afinal de contas não são mais obrigadas a prestar. Mas a partir do momento que a população toma conhecimento que essa decisão dos magistrados aqui do Rio de Janeiro está sendo tão somente colocada contra essa população e colocando na conta dos ministros do STJ, estão jogando essa população contra o STJ, estão colocando o STJ numa situação extremamente delicada. Existe por parte dessa população um sentimento de impotência e frustração. Até porque, senhores ministros, eles também tomaram conhecimento, para ser justo,
do conteúdo do julgado do RESP 1839-466, onde os senhores disseram, com todas as letras, que nunca foi o intuito do recurso repetitivo transformar o inadmissível ilícito antissanitário, antiambiental e anticonsumirista em ilícito contratual remunerado, que o despejo de esgoto sem tratamento na rede pluvial configura poluição pura e simples. Inclusive, deveria ser apurado a responsabilidade civil ambiental dos responsáveis, do poder público e de sua concessionária. Ao meu lado aqui está a senhora Rosiane, presidente da Associação dos Moradores do Conjunto da Marinha. São cerca de 5.000 pessoas que habitam esse conjunto. Isso é apenas uma pequena parte da consciência que a população está tomando. Estou falando apenas de um condomínio. São cerca de 5.000 pessoas. Está sendo levado a conhecimento deles de que eles estão contratando um serviço de esgotamento sanitário integral, constituído por todas as 4 etapas. Eles pagam um valor, eles sabem que esse valor é para cobrir todas as 4 etapas, contudo, eles têm pleno conhecimento de que eles não recebem o serviço, até porque o condomínio, isso invariavelmente acontece como nos demais também, eles têm um dispositivo de tratamento, eles são obrigados a arcar com os custos de operação da unidade de tratamento, uma estação de tratamento de esgoto que cada bloco tem. Mas eles sabem também que a concessionária eles obrigam a pagar justamente por aquilo que eles estão fazendo, pelo tratamento que eles estão sendo obrigados a realizar. Esse condomínio ele fica à margem de um rio. O esgoto deles é tratado e imediatamente é jogado no rio. Não há qualquer serviço de transporte levar, porque o conjunto faz limite com o rio. O esgoto é jogado diretamente no rio e dali segue, né, para o rio Piraquê e dali para a Baía de Sepitiba. Senhor ministro, como eu disse, a população ela tem pleno conhecimento que no recurso repetitivo, o RESP 1339-313, foi possibilitado a questão da contratação do serviço integral. A população sabe que não é lógico, não é razoável, que se o senhor contratar o serviço integral de esgotamento, ele seja um valor. Mas se você contratar apenas 1 ou 2 etapas, seja o mesmo valor. Isso não tem lógica alguma, a não ser que alguma coisa não está certa, né, por trás disso. Alguma coisa está acontecendo. Por mais que a gente fale aqui no Rio de Janeiro, que a gente denuncie, senhores magistrados, existe um contrato. Esse contrato é para a prestação integral do serviço de esgotamento sanitário, é constituído pelas 4 etapas: coleta, transporte, tratamento e disposição final. De forma absolutamente absurda, qualquer pessoa com mínimo, me perdoe, com uma atividade mental, até mesmo uma criancinha de tenra idade, ela sabe que, perceba o que alguns magistrados estão dizendo. Olha, a concessionária, ela está tendo um custo, ela está tendo uma despesa, portanto, ela tem que receber, né, os valores. Mas espera aí, ministro. Se o contrato é para cobrir os custos das 4 etapas, se ela tiver um custo mínimo, ínfimo, prestar uma, ou às vezes nenhuma etapa, suponhamos que seja R$100 as 4 etapas. Se ela tiver um custo na primeira etapa de R$20, ela vai cobrar os 80 das outras etapas, R$100. Isso não tem lógica, isso não é razoável. A população está descrente nesse poder judiciário. Não há aqui nenhuma alegação leviana de minha parte. Isso aí,
Qualquer pessoa, se o senhor for no comércio comprar 4 produtos ao sair, lhe disser, não, o senhor só vai levar um. O senhor pagou pelos 4, mas o senhor vai levar um. Isso não encontra amparo, pelo menos no mundo onde as coisas funcionarem de forma correta. A senhora Rosiane está aqui representando lá, é presidente da associação do conjunto da Marinha, ela representa, fala em nome dos moradores. Os moradores, o sentimento lá, só para registrar, no dia 23 de março, às 10 horas, estaremos na Regional de Campo Grande, para tentar, né, dar esse grito, para tornar isso que está acontecendo aqui público, porque alguém uma hora vai ter que ser responsabilizado. Alguém vai ter que pagar por tanto mal que estão fazendo com essa população. Porque o senhor ministro Herman Benjamin, e ele sabe disso, quando eu estive lá em Brasília, fazendo uma sustentação oral, ele disse que jogar o esgoto, esse tratamento na rede pluvial, seria uma barbaridade. Porque aquele esgoto, quando chove, ele se volta contra a população, e principalmente contra a população mais sofrida, que tem sua casa aí, em localidades aí, onde não tem a infraestrutura, né, necessária aí. Então, com isso, o esgoto invade as casas, as ruas e as casas, levando doença para dentro do seio da população. Pessoas ficam doentes e, infelizmente, algumas delas vêm a falecer. Infelizmente. O senhor ministro Herman Benjamin está registrado, tem um vídeo no YouTube, eu fiz esse registro, ele também falou que aquilo que está contratualmente determinado tem que ser cumprido. Se existe um contrato, tem que ser cumprido. A nossa estranheza com relação ao que está acontecendo aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que os juízes, os magistrados, os embargadores, eles deveriam questionar. Tá bom, prestado uma das etapas, realmente o STJ disse que poderia, porque ele disse que o serviço era constituído por um complexo de etapas autônomas. Mas espera aí, qual é o serviço contratado? É o serviço parcial ou é o serviço integral? Se for o serviço parcial, então, se ela faz a coleta e o transporte, ela está cobrando por isso, está no contrato, como acontece em Petrópolis, não há razão nenhuma do questionamento. Agora, se o serviço é integral, constituído por todas as 4 etapas, não é lícito que ela queira prestar 1 ou 2 etapas para dar o serviço como concluído e obrigar a população a pagar pelo nada que ela faz. Senhores ministros, essa situação, ela já deu o que tinha que dar. A população, acho que não há, todo mundo sabe o que está acontecendo. O que nos causa muito mais estranheza é o fato de, apesar dos ministros agora ter feito esse esclarecimento, não apenas nesse julgado, no RESP 1839 e 466, mas em cerca de, acho que eu contei 17 outros acórdãos dizendo a mesma coisa, que o despejo de esgoto sem tratamento na rede pluvial não é serviço a ser remunerado, constitui poluição pura e simples. Se disser que presente uma das etapas pode cobrar por todas, então todas as concessionárias, como é o caso que eu falei aqui de Petrópolis, Água do Imperador, ela faz a coleta e escoamento do esgoto, mas ela firmou esse contrato com a população de Petrópolis. Eles só pagam pela coleta e escoamento, é cerca de 50% do valor da água. Eles não são obrigados a pagar o valor integral. Mas se essa tese, né, for considerada como verdadeira, que tem que ser aplicada, então essa concessionária de Petrópolis ela tem que passar a cobrar o valor integral, porque está presente em uma das etapas. O mais engraçado é que ela não faz isso, e a FAB Zona Oeste, aqui que presta serviço aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela pertence ao mesmo grupo econômico, Águas do Brasil. Por que a Águas do Brasil não impõe para os moradores de Petrópolis, né, a obrigação de pagar a tarifa cheia, integral? Tem alguma coisa errada. Passar a palavra aqui para a senhora Rosiane, né, como é o sentimento dos moradores, né, que eu já conversei com ela, da população em geral. Existe um sentimento de impotência e frustração,
porque existe aí, né, um ditado que diz que contra o Poder Judiciário nós não temos defesa, porque caberia o Poder Judiciário fazer a justiça. Mas, infelizmente, a população está assistindo isso aqui de forma atônita, de forma assustada, porque está tendo o sentimento de que a população da Zona Oeste do Rio de Janeiro tem direito a não ter direito. Tem direito a não ter direito. Onde tem direito? Barra da Tijuca, Copacabana, Leme, outras regiões, né, onde invariavelmente mora as autoridades. Aonde não mora, somos largados da própria sorte. Só para fechar, temos uma operação chamada Feng Shui, que foi deflagrada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, só para servir como exemplo. Aonde a SEDAI, né, com toda certeza, quem sabe com base nessa tese falaciosa aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que deturpou o sentido do tema 565, onde só poderia prestar, a concessionária não estaria obrigada a prestar mais todas as etapas, a SEDAI desligou sua licitação de tratamento de esgoto, passou a desligar a sua licitação de tratamento de esgoto, como foi o caso da licitação de tratamento de esgoto de Alegria. Só que a Polícia Federal viu ali um crime de estelionato e crime ambiental. Crime de estelionato por quê, senhores ministros? Porque o esgoto, o valor que a população estava paga, é para cobrir a etapa de tratamento. Ao desligar, ela passou a oferir vantagem econômica de forma ilícita, induzindo seus usuários a acreditar que estava pagando por um serviço que estava sendo prestado, um tratamento que não estava. E o crime ambiental, porque o esgoto passou a ser despejado na Baía de Guanabara sem nenhum tratamento. É o que está acontecendo em Campo Grande. Campo Grande é pior, porque Campo Grande não tem nem a estação de tratamento de esgoto que possa ser desligada. Esse é o sentimento da população, é esse o conhecimento que a população está sendo levado a ela diariamente, né? Eu levo isso, passo, e até hoje, senhor ministro, ninguém veio me desmentir. Eles só falam assim, ó, se afastem dele, como se fosse assim, ó, a gente tem que tentar evitar que a voz dele não seja ouvida, porque se for ouvida, nos coloca numa situação delicada. Entendeu? A minha parte eu estou fazendo. Senhora Rosiane, como é que está lá o serviço, o valor da conta que vocês pagam? Se esse valor pesa na conta dos senhores, se vocês pagam uma empresa para fazer o mesmo serviço que a concessionária ele cobra para fazer e ela não faz? Boa tarde. Lá, no caso, são 29 blocos, né, com 31 apartamentos cada, 899 apartamentos, 5 mil moradores aproximadamente. E o nosso esgoto é lançado no valão, totalmente. E quando a gente pede o serviço, não tem como fazer. Aí nós temos que pagar, né, além de pagar a tarifa na conta de água, a gente ainda paga por fora para poder limpar, o que eles poderiam estar fazendo. O sentimento é de impotência total. Os valores que você pagam lá a título de esgoto pesa no condomínio, ou o condomínio a população paga porque quer? Porque muitas vezes eles dizem que a população paga sem reclamar porque ela quer pagar, ela quer contribuir com a FEB Zona Oeste, dando dinheiro para eles, né? Ela quer dar esse dinheiro, quer fazer essa doação para uma empresa que é privada, né? Ela quer doar esse dinheiro. Ela está doando esse dinheiro, ou ela é obrigada a pagar, porque se não pagar, a ameaça, me parece aí, como está na conta de água, se você não paga o esgoto, lhe corta a água. Então você não pode deixar ele pagar o esgoto, porque ele vem inserido na conta de água. Eles pagam de forma satisfeita. Qual o valor que vocês pagam lá? Mensalmente, aproximadamente R$18 mil, que é tirado de lá do conjunto, né? E que poderia estar sendo aplicado em benefício do que a gente tem, né, dentro desse conjunto, e não é aplicado, porque a gente tem que pagar. No caso lá, no condomínio, tem crianças que poderiam ser beneficiadas com alguma atividade em prol da qualificação dessas crianças para o mercado de trabalho, né, desenvolvimento dela, até mesmo como criança. Esse valor seria capaz de tornar a vida dessas crianças melhor no futuro ou não?
Com certeza, porque tem muita criança mesmo, né? Nós temos 2 praças que a gente não consegue avançar. O Poder Público não faz para a gente, já fizemos pedido, e que poderia muito bem. Esse valor está sendo revestido, a gente não ia mendigar, ia fazer com certeza melhorias, né? Bom, os senhores magistrados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, senhores ministros do STJ, os magistrados aqui do Rio de Janeiro têm que prestar explicações, devem explicações à Vossa Excelência, à população, que são seus verdadeiros patrões. Como é que pode uma população estar sendo obrigada a pagar, né? Contratar e pagar por um serviço de esgotamento sanitário integral, cobrir os custos de todas as 4 etapas e depois está se dizendo que bastaria estar presente em uma das etapas. Isso me parece não ser lógico. Como também me parece só o fato de dizer que essa tese, essa decisão seria sob encomenda, tão somente para a população aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, principalmente Campo Grande, e agora me lembrei aqui, me veio à cabeça, nós entramos com uma ação civil coletiva. A senhora Rosiane levou para o Ministério Público justamente essa decisão do RESP 1839466. Ela deu ciência ao Ministério Público, compareceu lá na sede do Ministério Público, no centro da cidade, com cerca de 80 cidadãos, não foi sozinha, cerca de 80 cidadãos. Ela deu conhecimento no Ministério Público, numa ação proposta pela Nudecom, né, ao qual sou representante legal. O Ministério Público, né, pediu que o juiz determinasse que a Foz Água se pronunciasse sobre isso. De forma surpreendente, né, me parece aí que quando Deus quer, até o diabo confessa, né, perdoa aí o trocadilho, mas o que acontece? A Foz Águas compareceu em juízo e disse o seguinte, que as redes serão iniciada no ano de 2023, que a estação de tratamento de esgoto vai ser finalizada entre os anos de 2025 e 2026. Como é que pode? Ela está cobrando de forma antecipada a implantação da rede da estação de tratamento de esgoto. Quem tem que financiar a implantação do serviço é a concessionária, não é a população. Ela tem que fazer um investimento ao qual ela se obrigou. Ela não pode tomar esse dinheiro da população de forma antecipada. Até porque, se ela puder cobrar sem nada fazer, já houve diversas promessas que nunca foram cumpridas. Ela falou que em 10 anos está um vídeo no YouTube da própria concessionária dizendo que teria 100% de cobertura de esgoto. E não há nada até hoje, já se passou aí. A promessa foi em 2012. Já se passaram 8 anos, nada foi feito em Campo Grande, até que ela está dizendo que vai iniciar no ano de 2023, ou seja, 11 anos. Tem alguma coisa acontecendo errada aqui e estão jogando isso na conta dos ministros do STJ. E apesar de ser feito esse esclarecimento, essa decisão, né, dizendo que nunca foi intuito do recurso repetitivo, né, legitimar a cobrança do jeito que está sendo feita, juízes, apesar disso, continuam dizendo. Então a população está vendo, tem alguma coisa errada. E parece que eles pouco se importam. Porque eles brincam com a paciência da população. A população também tem que acordar. Dia 23 de março, vamos estar na regional, todos lá para poder lutar pelo nosso direito de não estar sendo obrigado a pagar por um serviço que não está sendo prestado. Esse serviço tem a finalidade de trazer para a população uma proteção à sua saúde e à sua vida. E ela não está tendo isso. Porque se jogar na rede pluvial por ser um sistema aberto, expõe a saúde e a vida da população a toda sorte de doença. Pessoas estão ficando doentes, pessoas estão morrendo. As pessoas por trás dessa cobrança são verdadeiros assassinos, porque obriga a população a pagar por uma proteção ao qual eles não dão, muito pelo contrário. Eles deixam de dar proteção, eles expõem a vida da população a toda sorte de doença
Infelizmente, aí, algumas delas aí leva à morte. Então, fica dado o recado. Não há aqui nenhuma... eu acho que se aqueles que se sentem ofendidos, né, falar, está nos ofendendo, não sou eu que ofendo. O que ofende é a verdade. Eu me coloco à disposição, abro aqui, né, canal. Quem quiser conversar, eu dou espaço. Vamos conversar. Vamos tentar explicar por quê que a população é obrigada a pagar por todas as 4 etapas, contratar pelo serviço e depois não ter o direito ao serviço sendo prestado de forma adequada e eficiente. O serviço não está atingindo a finalidade pelo qual se destina. O serviço é impróprio. Rasgaram o Código de Defesa do Consumidor de cabo a rabo. Rasgaram e jogaram na lata do lixo. Basta dar uma lida lá no artigo 20, artigo 22, artigo 39, inciso 5, artigo 51, inciso 9, artigo 30, 35, artigo 67. E tantos outros. Eu não estou de cabeça aqui, tem um artigo que diz lá que você não pode firmar um contrato com o consumidor aonde lhe possibilite a trazer malefícios para o meio ambiente. E não está acontecendo isso? Todo mundo sabe o que está acontecendo. É vergonhoso. É vergonhoso. Então, dia 23 de março, nós não podemos deixar de comparecer na Regional de Campo Grande. Essa é a nossa oportunidade. Não vamos esperar por esses políticos que nunca fizeram nada por nós. Vamos fazer a nossa parte. Leve seu requerimento preenchido para ser entregue lá para poder instruir a nossa ação coletiva, porque eles estão dizendo que a população não reclama. E isso não é verdade. Nós sabemos que isso não é verdade. Agora nós temos que provar que isso não é verdade. Como é que nós vamos provar que isso não é verdade? Com o comparecimento dos senhores no dia 23 de março, às 10 horas, na Regional de Campo Grande. Meus amigos, um abraço a todos. No dia 23 de março, às 10 horas, vamos estar na Regional, lutando pelos nossos direitos, fazendo valer o nosso direito de não estar sendo obrigado a pagar por um serviço que não está sendo prestado, como é o caso do serviço de esgotamento sanitário. Um abraço a todos.